Vamos lá, então. Pessoal, então, boa noite, né? Vamos para mais uma aula, a segunda, né, de finanças. Hoje nós estamos num lugar diferente, aí você que está acompanhando no vídeo, estamos aqui na barbearia do Caio, um irmão muito abençoado, o Caio e a Dica, um casal abençoado aqui da nossa igreja. E hoje nós vamos continuar a nossa aula aqui na barbearia. Não tem ninguém fazendo a barba, né? Ao vivo. Queria fazer isso, né? O cara fazia a barba assistindo a aula, seria tipo, ninguém ia fazer na história do mundo. Um dia a gente faz. Mas vai ser muito legal. Vamos continuar o nosso assunto de teologia bíblica de finanças. E esse módulo a gente está fazendo ao contrário, né? Não sei se vocês perceberam. A gente começou com a conclusão. Lembra na semana passada qual foi o assunto? Não sei se vocês lembram. Vou entrar no meu celular aqui para eu ver a galera. E eu quero ver se vocês lembram. Resumem o assunto da semana passada em uma palavra. Fácil, né? Simplicidade. Então a gente começou com a conclusão. Vocês já viram aqueles filmes que começa com a conclusão? Começa os caras tudo arrebentado assim, daí depois você sabe, agora eu vou te mostrar como que eu vim parar aqui. Aí volta lá no começo e tal. É legal, né? Então, a gente começou com o final, né? Que é a simplicidade. Que é o que Deus quer de todo cristão. E agora a gente vai voltar aos pouquinhos até a gente chegar lá no começo, né? O que a Bíblia dizia de Gênesis e Apocalipse. Só que antes eu queria falar com vocês duas visões teológicas que eu só pincelei semana passada, que é a teologia da libertação e a teologia da prosperidade, e hoje eu queria aprofundar isso. Quando a gente falava em teologia da libertação e teologia da prosperidade, né? Vou colocar aqui a TL, teologia da libertação, e o P da prosperidade. Quando fala da teologia da libertação, o que você lembra? Que a gente falou semana passada. Assim, primeira coisa que vem na tua mente, uma palavra, bem fácil. Nenhuma? Pobre. Não precisa nem falar que Deus ama, só lembra do pobre. Pobre. Quando lembra da teologia da prosperidade, o que lembra? O rico, né? Principalmente ficar rico, né? Você, deixa eu apagar aqui. Ficar rico, né? Bênção. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas duas visões teológicas, tá? E antes nós vamos ler Provérbios 38, se você quiser abrir aí, principalmente a parte B do versículo, que diz assim: Não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Tem coragem de fazer essa oração? Deus, não me dê nem pobreza. Essa eu tenho, né? A primeira parte eu tenho, não me dê pobreza. Mas a segunda parte, não me dê riqueza, me dê apenas o necessário, tá? Então a gente vai continuar nessa lógica, né? E vamos começar falando da teologia da libertação, tá bom? Como é que surgiu a teologia da libertação? Eu vou ler alguns documentos aqui, algumas coisas, então preste bem atenção. Talvez hoje a aula em alguns pontos vai ser meio teórica, a gente vai devagarzinho para você entender. Então o que acontece? Em 1968, um grupo de líderes da Igreja Católica se reúne na cidade de Medellín, na Colômbia, e era o segundo encontro do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, evento que congregava os bispos católicos da região. Então, fizeram uma reunião dos bispos católicos com todos os bispos da região latino-americana, né? Tá bem na moda esse assunto, né? Que teve lá o Super Bowl, não vi, mas você vê os cortezinhos, né? Brasil, Peru, não sei o quê, o cara falando Latinoamérica e tal. Então foi mais ou menos uma reunião do episcopado católico ali latino-americano, e um dos temas dessa reunião que se popularizou é libertação. Então, a teologia da libertação ou libertação da opressão e da injustiça social. E em 1971, alguns anos depois, surge um livro de Gustavo Gutierrez com o nome do livro Teologia da Libertação. E aí vem esse nome, Teologia da Libertação, tá? E olha o que acontece interessante. 2 anos antes desse encontro, tinha um padre chamado Camilo Torres, que era um padre
muito louco. Por quê? 6 meses antes dessa reunião, ele deixou de ser padre e ele se tornou um guerrilheiro. Então tinha muito essa coisa de revolução armada. Ele larga a hóstia, larga a parte clerical e pega as armas e vai à luta. Porque ele entendia, né? E aqui, abrindo aspas para o que ele falou assim, ó, parei de celebrar a missa para levar amor ao próximo, na esfera temporal, econômica e social. É um discurso bonito, sim ou não? É bonito, não precisa, né? Não vou falar. É bonito, né? Não, enquanto eu fico lá parado, servindo hóstia, né? Pregando a palavra, as pessoas estão passando fome. Então eu parei de pregar a palavra e vou servir na esfera temporal, não na esfera atemporal, não na esfera, como nós falamos lá nas primeiras aulas na IBD, não na esfera transcendental, mas na esfera temporal, né? Aquilo que a gente pode ver. Então, quando você prega o evangelho, é uma coisa que você não vê, que você não toca, mas quando você dá um pão para o faminto, quando você dá uma marmita, aí é uma coisa temporal, uma coisa física. Então ele largou essa coisa atemporal e foi para essa coisa temporal, econômica, social. E esse cara era amigo de faculdade do Gustavo Gutierrez. E acontece uma coisa com esse cara, né? Esqueci de falar. Ele é morto pela polícia, né? Porque os guerrilheiros viviam fazendo todo tipo de manifestação, atentado e coisas do tipo, a ação armada. Um dia mataram o cara e ele era amigo do Gutierrez da faculdade, e aí então isso pode ter influenciado ele aí para essa linha da teologia da libertação. Então é um dos pontos. Na sua visão, na visão da teologia da libertação, ela sempre se manteve ao lado dos ricos e poderosos, né? Ela quem? A igreja. Eu pulei aqui uma parte. Deixa eu ler isso aqui porque ficou faltando. Diz assim, ó. Apesar desse fato ser um ponto de inflexão na vida de Gustavo Gutierrez, o que mais incomodava era a atitude da Igreja Católica. Agora sim, na visão dele, a Igreja Católica sempre esteve ao lado dos poderosos, principalmente na América Latina. Para ele, os teólogos da libertação, Deus fez uma opção pelo pobre, preferencialmente pelo pobre. Então, o que acontece? O que ele pensava? A Igreja Católica sempre está ao lado dos poderosos, dos ricos. Quando você pega a história da Igreja Católica, você vê muitos acontecimentos assim, de reis se associando aos padres e coisas do tipo. Então ele coloca tudo isso num balaio só e diz assim: olha só como a Igreja Católica ajuda os poderosos. Então, nós vamos ao contrário, nós não vamos se associar ao governo, se associar aos poderosos, nós vamos se associar aos oprimidos. Não aqueles que oprimem, mas aqueles que estão sendo oprimidos. Então eles começam a juntar a teologia católica com uma luta pelo pobre, pelo aquele que está sendo oprimido, tá? Então aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, se é certo ou errado por enquanto, eu só estou contando o que está acontecendo. Então eles criticavam ditaduras militares na América Latina e elogiavam as comunidades de base. O que eram as comunidades de base? Ali na década de 50, 60, existia, além das igrejas católicas, que existiu desde, né, de muitos anos, existiam umas comunidades que eram umas comunidades de base, seria como se fosse, sabe essas comunidades de bairro que tem associação de bairro? Que ajuda lá, que você pode alugar. Acho que lá no Fátima tem, né? Teve até um aniversário lá do minha irmã que contou que fez lá no aniversário, que vocês alugam. Então é uma coisa pro bairro e tal. Tinha as comunidades de base, só que era católica. Então era um lugar de pregação, de ajuda ao pobre, de doação de mantimentos e tal. Então existia isso no Brasil na década de 50 e ele elogiava muito isso, que as comunidades de base sim que era a igreja verdadeira, porque ela estava do lado do pobre. Não aquela catedral linda, maravilhosa. Essa estava do lado sempre do rico, do mais forte. Até aqui tudo bem? Entendeu? Então, quem é o cara que vocês têm que guardar o nome? Esse cara, Gustavo Gutierrez. Não foi ele que criou a teologia da libertação, mas ele que popularizou por causa do nome do livro dele, né? Teologia da Libertação, né? Traduzido literalmente isso. Então, os teólogos da libertação partem especificamente da experiência do pobre, dos marginalizados. Não sei se você tem amigos assim, conhece pessoas assim, mas com certeza, se você tem ou é de um lado mais à esquerda, você vai ver isso muito forte, essa coisa do pobre, do marginalizado, aquele que está à margem da sociedade. Então,
Nas palavras de Gutierrez, ele dizia assim: a teologia da libertação está arraigada na militância revolucionária, tá? Então, para eles, você só pregar. Então, vamos falar só da TL aqui, né? Para eles, só você pregar pacificamente, né? Você só ficar nesse plano transcendental da fé não era o suficiente. Só que não bastava apenas também fazer caridade. Você tinha que ser revolucionário. Você tinha que mudar a mente, você tinha que mudar o status quo dos pobres. Eles tinham que sair daqui, por exemplo, você tinha o pobre aqui e o rico aqui. Não bastava ele também ser. Você tinha que virar a chavinha, sabe? Tanto começando na mente deles, depois, obviamente, na questão financeira e tudo mais. Então, era uma teologia misturada com militância revolucionária. Isso não é alguém de direita falando, não, mas é o próprio criador da teologia dizendo, ó, é revolução. Não é simplesmente palavras, mas são ações revolucionárias. E quando eu falo revolucionária, não quer dizer que era sempre armada. Que aí você pensa revolucionária, então os caras com uma K-47 lá pregando. Não. Era fazer uma revolução social. Mudar o status do pobre, colocar uma revolução social, literalmente. Então, os fundamentos práticos dessa teologia da libertação, eles já haviam sido apresentados por um cara que você já deve ter ouvido muito falar, chamado Paulo Freire. Né? O Paulo Freire era católico, um educador, pedagogo católico, deve ter colégio, estátua, tem tudo com o nome de Paulo Freire. Freira? Estou falando católico, me lembra Freira, né? Paulo Freire. Então, já li alguns livros dele, livros que falam mal dele, já li bastante também, mas li o livro dele mesmo. O Pedagogia do Oprimido e o outro que eu não vou lembrar o nome. Mas o que acontece? A ideia de Paulo Freire, o que ele foi importante nessa construção da teologia da libertação? Porque ele foi o cara que trouxe a ideia ali na década de 50, 60. Ele foi o cara que fez parte de um movimento de erradicação da pobreza. Então, como a América Latina nessa época estava em lugares realmente muito, muito pobres, qual que era a função do Paulo Freire, ele como educador? Era através da educação ajudar o pobre a sair da pobreza. Então, qual que era o método do Paulo Freire, por exemplo, para ensinar a ler? Então ele chegava lá para a Lolo, então o foco dele era adultos, né? Então ele fazia educação de adultos. Então ele chegava, então não pode ser a Lolo, então tem que ser outro, tem que ser o Caio. Então chegava o Caio lá com seus 35 anos, e aí o Caio não sabia ler nem escrever. E o Caio era um cara que trabalhava com tijolo. O cara trabalhava fazendo tijolo. Então ele ia lá, pegava a palavra tijolo, e a partir daquilo que o Caio via, participava, e começava a ensinar o Caio a ler a partir dali, tal. Então esse método se popularizou, né, muito forte na época, e Freire ele se volta diretamente para os pobres na tentativa de fazer o quê? Articular os primeiros passos para resolver o problema. Então ele quer que através da educação o pobre ele tenha consciência de classe. Guarda essa palavra. Então, através da educação, o pobre entenda que ele vive numa classe que está sendo oprimida e que ele precisa entender isso, porque às vezes a pessoa está sendo oprimida e não percebe. Então ele fazia as pessoas entender que elas eram oprimidas através da educação e a partir disso ela poder se libertar. Então, o Paulo Freire foi muito importante na teologia da libertação, porque através da educação ele começou essa dinâmica de libertação, tá? Então, vamos lá. Os pobres precisavam se libertar da mentalidade de dominação, e não só os pobres, mas os ricos se libertar da mentalidade de dominadores, né? Então, com esse objetivo, né, ele foi se engajando justamente aonde? Nas comunidades de base. Não lá na Igreja Católica, mas nessas comunidades de base. Então, por que eu estou falando tudo isso? Só para você entender o ambiente que essa teologia foi criada. Porque hoje a gente pode olhar e falar, a teologia da libertação não presta.
Mas primeiro vamos entender tudo que estava acontecendo. Pobreza extrema, realmente pessoas oprimindo outras, essa questão do Paulo Freire, então o seu método de educação, que usava essa coisa da revolução, né, junto com a educação ao mesmo tempo, tá? Então, na mesma época, o que você tinha? Regime militar, então você tinha a opressão militar, né? Talvez você seja do time, não, mas eu gostei do regime militar, né? Minha avó falava bem, meu avô falava bem, ou você é do time que falava, não, o regime militar é ruim. Então, não vamos entrar nessa questão se é bom ou se é ruim, mas com certeza tinha coisas boas, deve ter alguma coisa de bom e deve ter alguma coisa de ruim, tá? Eu vou ficar aqui no centrão, né? Vou ficar no meio aqui para não arrumar briga com ninguém. Então, tinha regime militar surgindo, que procurava suprimir os esforços não só do Paulo Freire, mas de outras pessoas na América Latina. E nesse contexto revolucionário surge a teologia da libertação. Tá bom? Sobre o contexto, alguma dúvida do que estava acontecendo mais ou menos na América Latina? Até aqui tudo bem? Vamos bem devagarzinho. Então pobreza, a questão das comunidades de base, a questão de ser uma teologia revolucionária, porque toda a América Latina estava com a cabeça revolucionária. Tudo era revolução, tudo era. Então, nessa época surge a teologia da libertação, tá? E agora, o que a gente vai falar da teologia da libertação? O que é a raiz dela, a raiz teológica dela? Então, o que é a teologia da libertação? A mola da teologia da libertação foi a luta em defesa dos marginalizados. Então tá aqui da onde que eu tirei essas coisas, né? Eu peguei esse livrinho, cara, comprei na época da faculdade, Teologias Contemporâneas. É um livrinho muito bom, fala de todas as teologias mais novas, né? Quais são os seus problemas, quais são as suas coisas boas, né? Não é só coisa ruim nessas teologias contemporâneas. Vai passando pro lado aí, Lolo. Acorda pra vida. Então, daí que eu tirei essa parte da teologia da libertação. Então, qual que é a ideia da teologia da libertação? É a defesa do marginalizado. Só que ela veio de uma forma diferente de fazer teologia, que é a teologia contextual. Então, anota aí, teologia contextual. Teologia contextual. O que significa teologia contextual? O pressuposto da teologia contextual. O que você acha que é? Diante de todas as coisas que eu falei, do cenário, e agora eu chego para vocês falando assim, ó, teologia contextual. O que você acha que tem a ver esse contextual aqui? Remete ao quê? Contexto do quê? O contexto que você está vivendo, não importa qual. Então, a teologia contextual, ela parte do pressuposto que você precisa o quê? Primeiro, você olha. Então, primeiro, o que você faz? Você olha o contexto que você vive, tá? Então, você olha o contexto. Do contexto, você tira uma ideia, ideologia, qualquer coisa, e depois você vai para o texto bíblico. Então, essa teologia do contexto significa assim, olha, você tem que olhar o contexto que você está vivendo, você tem que olhar as coisas que você está fazendo, as coisas que você está pensando, você tem que olhar a realidade que você vive. Aí você entendeu a tua realidade. Olha, eu estou vivendo isso aqui, miséria, pobreza, opressão, oprimido, estou sendo fome, escassez, tal, tal, tal. E aí depois dessa ideia você vai fazer uma leitura do texto para você resolver o teu contexto. Então, basicamente é isso, tá? E os teólogos da libertação aplicam essa teoria com a ideia. Qual que é a ideia que eles tiraram? Então, eles olharam o contexto. Qual que era o contexto que eles estavam vivendo? Muita pobreza, muita desigualdade, gente muito rica, do outro lado, gente muito pobre. Dali, eles tiraram uma ideia. Chute, qual a ideia que é essa? A ideia que eles tiraram é a ideia da luta de classes, do nosso barbudinho Karl Marx. Nosso não, né? De vocês.
Luta de classes. Então, o que acontece? Eles olharam o contexto, falou, cara, tem gente sendo oprimida, tem opressor, tem oprimido. Opressor, oprimido, cara, me lembra uma ideia lá do Karl Marx, luta de classes. E aí, com essa ideia da luta de classes, eles foram fazer o quê? Uma leitura da escritura. E aí, quando eles chegam para a escritura com o óculos da luta de classes, eles começam a olhar. Olha só que interessante. Abel e Caim. Um é opressor, o outro é oprimido. E aí você vai passando por todos os textos, opressão, oprimido, opressão. Aí toda vez que ele olha um texto que fala sobre os pobres, nossa, aqui ó, os pobres. Então, sempre com essa lente, tá? Então, temos então uma teologia do pobre, né? Não se falar, achei minha teologia, né? Ninguém aqui é pobre, já falei. Tô falando pobre, pobre mesmo, tá? Então, a teologia do pobre. Os teólogos da teologia da libertação diziam que a característica mais expressiva da sociedade latino-americana é a pobreza. Então, eles olhavam assim, ó, o que tem de mais característico no latino? Pobreza. Então, eles olham e falam assim, olha, o aspecto mais essencial aqui da América Latina é a pobreza. Só que, diferente da pobreza que tem na América do Norte, e que todo mundo fala inglês, até os mendigos, não, tem que falar isso, né? Desculpa. Mas a diferença da pobreza da América do Norte, da pobreza do europeu, a pobreza aqui, para eles falam assim, é endêmica. O que é endêmica? É uma pobreza que tá. Não, a pessoa não é só pobre porque ela não tem as coisas, mas ela tem uma pobreza de mente, de coração, de oprimida. Ela, mesmo que ela fique rica, ela vai ficar com o jeitão de pobre a vida inteira, né? Muitos se olharam nessa. Então, segundo os teólogos, ela é resultado do quê? De estruturas sociais pecaminosas. Olha só onde nós vamos chegar. A favor da riqueza extrema de uma pequena minoria, empobrecendo a maioria. Já diria a música lá do Bom Xibom Bombom. Já conhece aquela ou não? A teologia do Bom Xibom Bombom? Que o pobre cada vez fica mais pobre, o de cima sobe e o de baixo desce. Não conhece a teologia do Bom Xibom Bombom? Pô, essa é uma teologia antiga já. Então, é aquela coisa de que, para os teólogos da teologia da libertação, por que as pessoas são pobres? Porque os ricos oprimem através de um sistema que faz o pobre ficar cada vez mais pobre e o rico ficar cada vez mais rico. Se você curte esse lado mais a esquerda, você está adorando essa aula. Você está falando assim, cara, é isso mesmo, PH, é realmente. Então, o que acontece? Então, eles olhavam e falavam assim, olha, existe um sistema mal, um sistema que ele é mal por natureza, e é esse sistema que faz a galera da América Latina ficar pobre. Esse sistema não é o mesmo lá da Europa, não é o mesmo lá dos Estados Unidos da América, né? E da onde que vem toda essa influência? Como eu já falei aqui, do barbudo Karl Marx. Então, tanto Gutierrez quanto os outros diziam que o problema decorre da dependência econômica imposta de fora para dentro. Então, qual que era a ideia deles? Existe aqui um cara mal fora, vamos colocar aqui Estados Unidos, que é o vilão maior, né, deles. É um ali, é um EUA. Então, esse cara de fora pega a América Latina inteira aqui, né? Vou colocar aqui mais ou menos, a América Latina inteira, e ele traz o quê? Imposições econômicas, opressão, que faz, não só esse, mas países capitalistas, faz a América Latina ficar cada vez mais pobre. Então, a ideia deles é que a pobreza, ela não vem porque a situação transformou a nação pobre, mas é porque sempre influência externa. É sempre alguém de fora que está trazendo a pobreza. Aliada à violência institucionalizada. Então, aquela coisa de existe um governo interno que também só bate no pobre, só bate no preto, só bate no oprimido. Então, aquela coisa do opressor e do oprimido. Para os teólogos da teologia da libertação, a América Latina só sairá da pobreza quando houver a libertação do domínio exercido pelos países capitalistas, principalmente o malvadão aqui, né, dos Estados Unidos, que fazer uma caveira aqui, ó. Viu?
Caveirona? Ao vivo. Então, principalmente o malvadão, quando sair da libertação deles, libertação, teologia da libertação, aí essa coisa vai mudar, tá? E para eles o capitalismo é intrinsecamente pecaminoso. Então não tem nada de bom no capitalismo, é o capitalismo, tá? Literalmente o capitalismo, tudo que tem nele é mal. Para eles, qual que é a ideia? Se o capitalismo é mal, o socialismo é bom. Então é preciso trocar para o socialismo, pois só assim podemos cumprir o mandamento que Jesus fala, né, de oferecer um copo d'água, de dividir nossas posses. Então essa coisa de Atos 2:42, eles leem como um sistema socialista, tá? Então, essa transformação deve ter como alvo uma mudança radical dos fundamentos da sociedade e a propriedade privada e dos meios de produção. Uma linguagem totalmente marxista. Quando você fala em transformar, né, meios de produção, essa coisa de transformar a sociedade, de não ter propriedade privada, de latifundiários, toda vez que você ouvir essas palavrinhas soltas no debate, você está vendo alguém com uma visão marxista falando das coisas e alguém com uma visão talvez capitalista falando de outra coisa. PH, qual que é a nossa visão? Nós somos mais capitalistas, nós somos mais socialistas. Por enquanto eu não vou falar, vamos deixar para o final, mas eu quero que você analise tudo que eu estou falando e veja qual que é o problema dessa teologia aqui, tá? Porque você vê eles falando muito do material. Então eles estão falando, cara, o dia que o pobre ser rico, o céu na terra. O dia que a gente conseguir acabar com a pobreza, nós temos o céu na terra. E quando você vai ler, por exemplo, o problema de você ler com essa visão marxista, você ir para a Bíblia com essa visão marxista, se você pegar um livrinho bem fininho, você lê tipo numa, sei lá, uma deitada na rede lá, você abre, você lê rapidinho. É um livretinho, né? Na verdade é uma cartilha política, é o Manifesto do Partido Comunista. A primeira fase do Manifesto do Partido Comunista diz assim, ó, a história do mundo é a história da luta de classes. Primeira frase. Antes dele falar qualquer coisa, ele fala isso. A história do mundo é a história da luta de classes. Qual que é o problema disso? Eu pergunto para vocês, meus amigos teólogos, a história do mundo é a história da luta de classes? Sim ou não? Qual que é a história do mundo? Lembra que a gente pode dividir em 4 atos? A história do mundo é a história da redenção, que ela pode ser dividida em criação, queda, redenção, consumação. Tem luta de classes na história do mundo? Pode ter uma classe lutando com a outra, mas não é a história do mundo. Muito pelo contrário. Se você começar a colocar entre opressor e oprimido todas as relações da sociedade, você acaba chegando no momento que você não consegue encaixar algumas coisas, tá? Então, enquanto a classe mais pobre só tem a força de trabalho para vender, que era a ideia de Marx, aqueles que são mais ricos, que têm os meios de produção, se aproveitam daqueles que só têm a força de trabalho para vender. Você sabe de onde que vem o termo proletariado? Prole, né? O que é a prole? Os filhos. Então, o proletariado é aquele que tinha só a prole como força de trabalho. Então, você tinha bastante filhos, né? Eu tenho uma força de trabalho grande. Então, eu sou um proletariado raiz, né? Porque eu tenho bastante filhos com uma força de trabalho. Então, é aquele cara que ele tinha ou a prole ou ele mesmo para trabalhar. E aí, na visão marxista, esse cara ele é oprimido por aquele que tinha o meio de produção, né? E aí ficava essa luta entre o opressor e o oprimido, o opressor e o oprimido. Beleza, PH, mas eu não vim para uma aula de história, eu vim para uma EBD. O que isso tem a ver com a Bíblia? Vamos lá. A exploração e a alienação, Lolo, presta atenção, a exploração e a alienação na mente do pobre leva a essa luta de classe, leva a essa revolução, que é inevitável para Marx. E aí a gente tem duas classes lutando, tá? Para a gente fechar essa parte da teologia da libertação, eu quero falar mais da teologia da prosperidade.
Então, você tem duas classes lutando, tá? Você tem o pobre versus o rico. O mundo é dividido na luta, ou você pode colocar aqui o opressor contra o oprimido. Deus está de qual lado? De quem? Do oprimido. Na teologia da libertação, é isso que eles pensam. Ou, não, aqui é Deus, né? Acaba virando aqui Deus, né? Do outro lado aqui, o coisa ruim. Fazer só o chifrinho dele para não. Então, na teologia da libertação, essa é a visão. Se o mundo é dividido numa luta de classes, Deus tem que estar de um lado. Qual lado que ele está? Não vai ser do opressor, obviamente. Vai ser do oprimido. Então, se fosse para você escolher um lado aqui, meu irmão, você queria estar do opressor ou do oprimido? Do opressor, eu não queria ser pobre, quer ser. Tô brincando. Claro que você ia estar do lado do oprimido. Ou você vai falar, não, eu quero ser opressor. Não, eu quero lutar pelos oprimidos. Só que, qual que é o problema dessa teologia? Vamos lá, dois problemas dessa teologia. Qual que é o primeiro, galera? Ah, deixa eu deixar isso aqui. Ah, agora já apaguei. Mas você tem a luta aqui do pobre contra o rico. E você tem que escolher o lado. Qual que é o problema disso tudo? É que o mundo não é essa luta. O mundo é a história de pecadores que estão a caminho do quê? Do arrependimento. Você entendeu que se você for para uma cosmovisão errada na Bíblia, você não vai conseguir conectar as coisas. Porque se a luta é oprimido versus opressores, e Deus tem que estar no meio, Deus está de qual lado? Eu estou de qual lado? Agora, quando você muda a visão, quem são os pecadores aqui? É o pobre e o rico. Tanto que o pobre, quando ele fica rico, o que ele faz? Ele começa a oprimir o pobre. Porque o problema não é se ele tem dinheiro ou não, o problema está no coração. Então não é questão de dinheiro. É só lembrar do nosso amigo lá, o companheiro, não vou falar quem é, porque esse vídeo vai para o YouTube, vai que chega lá no outro lá e aí vem me prender, né? Mas é só você olhar o nosso companheiro lá e ver se ele anda com pobre ou se ele anda com rico. Qualquer um que chega no poder, ele tchau, pobraiada. Se eu fui pobre, não me lembro. Agora eu só ando com rico, agora ele se torna oprimido. Porque o problema está onde? No coração. Tá? Então essa é a visão do mundo. Se você entrar nessa visão marxista do mundo, você entra capenga para ler a Bíblia. Então, é um problema. Sem contar que é uma teoria totalmente materialista, né? Ela vem do materialismo histórico dialético, né? Então, ela é uma teoria materialista. E nós, como cristãos, somos o quê? Não somos materialistas. A nossa teoria, a nossa teologia é transcendental. Voltando na história do padre lá do começo que eu falei, a melhor coisa que ele poderia fazer, ele poderia sim ajudar os pobres, mas era fazer a missa. Tá? Então, primeiro pressuposto errado na teologia da libertação. Primeiro problema da teologia da libertação é que, para os teólogos da libertação, a realidade deve vir antes da leitura das escrituras. Então, lembra que eu escrevi lá a teologia contextual? Esse é um problema. Na teologia tradicional, cristã em geral, primeiro você vem a escritura. Escritura. Depois vem a realidade. Entendeu? Porque se você olhar, não, primeiro a realidade. Então existe uma teologia, por exemplo, a teologia negra. Tem ali, tem no. O que aconteceu? Quer falar?
Pode falar. Uma outra forma de entender também essa divergência, para a teologia, como se for a teologia tradicional, até mesmo a teologia reformada, a gente parte, né, da ideia da depravação total, né? Que é o ser humano Exato. é por natureza. Perfeito. A libertação não tem uma depravação total. É um pecado estrutural. Então não é do homem, é da estrutura, né? Você falou o meu segundo ponto aqui, obrigado. Mas é isso mesmo. Então, Ó, pega o microfone, já deixa meio na mãozinha quando for falar pra galera de casa ouvir. O João falou, o João deu um spoiler aqui do segundo problema. Eu já vou falar o que o João falou aí pra quem tá em casa. Mas o primeiro problema é olhar o quê? Primeiro a realidade, depois a escritura. Então, existe, por exemplo, nesse livro fala da teologia negra. Então eles olham primeiro a questão racial. Então olha primeiro a questão do negro. Depois vai ler a Bíblia. Então tem a teologia LGTV, né? A mais. Então que vai olhar primeiro a questão do gênero. A cara da mano. Eu sei que não é LGTV, mas também antiprocesso. Então, LGTV a mais. Então ela olha primeiro o gênero para depois olhar o quê? A aula presencial é mais gostoso, né? Dá pra fazer piada. Assim. O computador não é legal ficar falando com a tela ali, mas isso aqui. Então, você olha primeiro, pode ser tantas outras coisas. Você pode olhar primeiro o capitalismo, depois ler a Bíblia. Você pode olhar primeiro o dinheiro, depois ler a Bíblia. Você pode olhar primeiro questão da natureza, problemas da natureza, problemas biológicos, como é que é o nome? Ambientais. E depois ler a Bíblia. Não. Primeiro você tem que ir para a Bíblia. Você tem que entender o que a Bíblia diz. Depois você vai para a realidade. E aí, o que o João falou é perfeito. Por quê? A segunda coisa, eles fazem a pobreza o maior problema e ignoram o pecado original. Porque quando você vai para a Bíblia, você vê que o problema é o quê? Qual que é o problema da humanidade? Só tem um. Começa com P, né? Termina com pecado. Pecado. Então, quando você vai para a Bíblia, como o João bem falou, você vê que o problema é o pecado original. Então, dali você vai para as outras questões. Aí você vai ver se uma coisa está certa, está errada. Agora, se você partir do teu contexto, vamos pensar no rico, não no pobre, vamos pensar no rico. O cara é muito rico, o cara é milionário. Ele quer fazer uma teologia do contexto dele. Aí um dia não tem a comida que ele gosta. Ele fala, Deus me abandonou. E no meu contexto, eu tenho tudo. E Deus é esse que fez eu ficar gripado. Porque ele é tão poderoso que ele não falta nada para ele. Então, sempre partir da escritura. Depois você vai para a realidade. É isso que a teologia da libertação fez de errado. E quando eu falo teologia da libertação, tem uma vertente evangélica, não que ela sai direto da teologia da libertação, mas que vocês vão conhecer como TMI, Teologia da Missão Integral, que ela é evangélica, ela não é igualzinha à teologia da libertação, mas ela parte do mesmo princípio de oprimido, opressor, uma leitura marxista da Bíblia, tá? E qual que é o maior problema? É que o maior problema que temos não é a pobreza, e sim o pecado. Apesar da Bíblia falar muito sobre ajuda ao pobre, ajuda ao necessitado, Jesus veio para resolver o problema do pecado e não em si da pobreza. Quem que vai resolver o problema da pobreza? Como que a pobreza vai acabar no mundo, meus irmãos? Você acha que em algum momento, antes da volta de Jesus, vai acabar a pobreza no mundo? Não vai. Mas o que nós, como cristãos, podemos fazer? Amenizar. Não vai deixar um irmão pobre passar fome. Você vai ajudar o pobre. Mas sabendo que a resolução completa da pobreza vai ser resolvida quando Jesus voltar. A gente pode fazer, e a igreja poderia ter acabado com muita pobreza no mundo, se ela não juntasse tanto dinheiro para si, né? E quando eu digo a igreja, não estou falando instituições, estou falando pessoas que fazem parte da igreja, se elas fizessem aquilo que a gente falou na aula passada, não ficasse construindo celeiros e celeiros para si, mas quando o seu celeiro enchesse, ela olhasse para o irmão do lado e falou assim, quer um pouquinho? Não, mais um pouquinho? Então, mas a gente não faz isso. Então, Mateus 11, 2 diz assim, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos fossem perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro?
Então João está lá preso e fala assim, veja se esse cara aí é ele mesmo, se ele é o Messias mesmo. E Jesus respondeu, voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. E olha o que eles estavam vendo. Os cegos veem, olha esse texto interessante. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres... Completa a frase? Ficam ricos. Não. Os pobres está sendo pregado o evangelho. Olha que interessante. A maior solução que você pode dar para um pobre é pregar o evangelho. Deixa ele passando fome? Não, faz os dois, meu irmão. Por isso que você não pode só entregar uma marmita. Isso aí qualquer religião faz. Por isso que você tem que entregar uma marmita com sabor de evangelho, né? Uma marmita com evangelho. Você entrega a marmita e fala assim, olha, isso aqui é só uma isca. Porque eu quero te dar uma verdadeira comida. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando e os pobres está sendo pregado o evangelho. Pô, bem Jesus podia ter falado, né? E os pobres estão ficando ricos. Não, porque não é essa a questão. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Não vai ter cego, não vai ter coxo, não vai ter leproso, não vai ter surdo, não vai ter morte e não vai ter pobre. Por quê? Porque vai ser um reino que essa coisa de riqueza e pobreza, essa coisa não vai ter essa diferença. Tudo vai ser a provisão do Senhor. Mas por enquanto os pobres precisam o quê? Do evangelho primeiramente e, obviamente, da ajuda da igreja. É a igreja que cuida do pobre, tá? Então essa é a teologia da libertação. Essa é mais fácil. Vamos para a mais difícil agora, que é a teologia da prosperidade. Sobre a teologia da libertação, fechou? Deu para entender mais ou menos? Você precisa entender assim para... Vai cair na prova, né, como o professor fala. Contexto da América Latina, contexto de pobreza, marxismo muito forte, ali recém Segunda Guerra terminada, então aquela questão de Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, quem que vai ser a potência top? Uns vão para os Estados Unidos, uns vão para a Rússia. Então todo esse contexto esquentou o balaio para quê? Para que surgisse a teologia da libertação. Então também não olha a teologia da libertação, nossa, foi o capeta que criou. Não, talvez se nós estivesse lá naquela época, a gente seria os primeiros a falar, porque a gente estaria vivendo naquele ambiente. É muito fácil a gente olhar esse ambiente e falar, nossa, os caras são burros, como é que os caras pensavam isso? Claro, nós não estamos lá. Agora, se a gente estivesse lá, talvez a gente estaria lá, né? Com a bandeira do Che Guevara ali pregando, mas ainda bem que nós não estava. Olha só, agora nós vamos falar do outro lado, né? Teologia da prosperidade. E eu já vou avisando aqui, para vocês que estão aqui, para a galera que está em casa, que talvez eu vá falar mal de algum teólogo ou algum pastor que você gosta, que você já leu. Provavelmente eu vou falar mal de algum. Então eu já vou avisando antes, até alguém que vai ver esse vídeo depois, que eu não estou jogando o cara inteiro fora. Nem o marxismo eu joguei fora, imagine esses caras aqui. Não joguei totalmente. Então, eu vou falar mal dos caras aqui, mas eu não estou falando mal da pessoa, obviamente. Vou falar de um ponto teológico dele. Também não estou jogando toda a teologia dele fora, né? Estou pegando um ponto que ele falou que não tem nada a ver, tá? Vamos lá. Teologia da prosperidade. Esse aqui eu não peguei desse livro, eu peguei de um livro chamado... não vou lembrar o nome do livro, mas o autor é Paulo Romero, que ele fala sobre a teologia da prosperidade e o problema de... Ele fala o nome do monte teólogo já no título já. Tá? Mas vamos lá, depois eu mando para vocês. Diferente da teologia da libertação, a teologia da prosperidade, ela está mais em alta no nosso meio. Então é uma teologia mais conhecida, até mais aceita. É uma teologia que a gente conhece muitas pessoas que pregam, a gente vê na TV, a gente vê no Instagram, no YouTube. E é uma teologia que ela, assim como a teologia da libertação, ela olha com uma ótica
diferente para a Bíblia. Só que a teologia da libertação a gente consegue ver os defeitos mais de longe, porque na média, em geral, as pessoas são meio assim com o marxismo. Então elas já sentem aquele cheiro de opressor, oprimido, elas já, isso aí não tem coisa boa. Mas diferente na teologia da prosperidade, as pessoas abraçam porque ela vem de uma vida sem problemas. E isso todo mundo quer. É o contrário. Eu não quero saber do opressor oprimido, eu quero saber da minha conta cheia, do meu carro novo, das minhas bênçãos financeiras. Então é uma teologia que ela, apesar de ela ser tão problemática quanto a TL, né, a teologia da libertação, mas ela é muito mais aceita. E ela mistura coisas que são verdadeiras com coisas ruins, coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, quando a gente fala nos Mormons ou nos Testemunhos de Jeová, você já fala de cara que o negócio é ruim. Você fala, não. Por quê? Porque eles vão contra dogmas centrais, que é a divindade de Jesus, por exemplo. Eles não creem que Jesus é Deus, por eles não creem que Jesus é Deus, você já joga fora de cara. Agora, quando a heresia ela tem uma pitadinha de coisas que são verdade, uns versículos ali, né? Anota a receita aí para você criar uma heresia. Vamos lá. Vamos fazer uma heresia. Você pega um versículo, tira do contexto, né? Pega um versículo, tira ele do contexto e vai ali colocando ideias suas, experiências pessoais, uma pitadinha de experiência pessoal, uma pitadinha de mentira também. E aí, deixa 30 minutos no forno ali a 250 graus, você tem uma heresia fresquinha para você se deliciar. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer a palavra, a verdade. Então, Paulo Romero, né, ele traz essa definição da teologia da prosperidade e ele diz assim: conhecida popularmente como a teologia da prosperidade, essa corrente doutrinária ensina, presta atenção, qualquer sofrimento do cristão indica falta de fé. Guarda isso. A teologia da prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Por isso que eu quis falar, porque semana passada eu falei muito resumido assim, não consegui dormir a semana inteira. Eu falei, não, vou ter que falar melhor. Não, brincadeira, dormi sim. Então, ela fala o seguinte, ó. Primeiro ponto. Sofrimento igual falta de fé. Quantos já ouviram pregação assim? Ah, tô passando luta. Tem que orar mais, irmão? Cadê a fé, meu irmão? Cadê a fé, irmã Dica? Cadê a fé, irmão Caio? Tá passando por isso? Tem que orar mais. Será que o dízimo está em dia? Será que está indo na igreja? Alguma coisa você fez que você está sofrendo. Porque o crente não pode sofrer. Ah, mas Jesus sofreu. Não, Jesus é Jesus. Não venha. Não venha me pôr. Então, primeira coisa. Sofrimento, falta de fé. Então, a marca do cristão cheio de fé, como que você conhece um cristão cheio de fé? É o quê? A marca do cristão cheio de fé é bem-sucedido, é a plena saúde física, emocional, espiritual, além de prosperidade material. Pobreza e doença são resultados visíveis do fracasso do cristão, que vive em pecado e que possui fé insuficiente. Amém? Amém? Amém nada. Quem está em casa aí, amém ou não amém? Será que vocês têm fé? Olha só. Denominações que pregam essa teologia, são bem conhecidas. Vou falar essa ou não vou falar? Igreja Universal, Igreja Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus e demais igrejas neopentecostais que você às vezes não lembra o nome, mas é sempre alguma coisa da promessa, da graça, de alguma coisa. E essas denominações são bem conhecidas na TV, principalmente, né? Porque você escuta rádio, você vê televisão, eles estão sempre usando a teologia da prosperidade, que é a teologia que você precisa dar alguma coisa, né? Você precisa
para você receber, e se você não está recebendo é porque você não deu o suficiente, tá? Então, esses dias eu estava conversando com um irmão e uma mulher que tinha tipo umas 4 casas, ela era muito rica, ela pegou uma e deu para uma dessas igrejas para ela poder receber mais na campanha lá, não sei o quê, e não recebeu. E daí ela estava braba porque ela não recebeu. Né? E aí esse meu amigo sabiamente olhou para ela e falou, bem feito, né? Você mereceu isso, ninguém mandou você. Então, é aquela coisa, eles aproveitam da falta de teologia das pessoas para poder enganar elas. Quem que tá errado? Os dois. A pessoa por não ter estudado a Bíblia, porque ela só lê a Bíblia, e eles por estar enganando. Claro que eles vão ser muito mais julgados porque eles estão usando disso para ganhar dinheiro. E então a teologia da prosperidade ela diz isso, tá? Sofrimento, falta de fé. Por que a teologia ela é famosa? Eu já falei porque ela não vai contra os dogmas centrais. Então ela não fala que Jesus não é Deus, ela não fala que Jesus não vai voltar, ela não nega a cruz, ela não nega o Espírito Santo, ela não nega a Trindade. Então você falou, é só um errinho, né? É só uma desviadinha ali de leves. Mas não é. Então, da onde que vem? Então, vamos fazer uma volta histórica, né? Igual a gente fez na teologia de libertação. E é aqui que eu vou começar, talvez, a falar mal de algumas pessoas que você gostava, ou gosta ainda, enfim, não vamos jogar tudo fora, se você gostava de alguma coisa dessa pessoa. Então, a teologia da prosperidade, da onde que ela vem, meus irmãos? Ela vem de uma outra teologia. Ela é filha de uma teologia, tá? Como todas as teologias basicamente são. Por que é uma teologia? É uma leitura acerca de algo que a Bíblia diz. Então, geralmente, ela está respondendo uma coisa. Da onde que vem a doutrina da Trindade? Foi quando alguém se levantou e disse que Jesus não era Deus. Aí alguém teve que explicar que Jesus é Deus. Mas e o Espírito Santo? Então é sempre uma resposta, normal, isso aqui não tem problema, tá? Então, ela vem da teologia da confissão positiva. E aqui nós vamos se divertir. Porque talvez eu vou falar coisas que você fazia até hoje. Confissão positiva, tá? Vamos devagar. Confissão positiva se refere literalmente a trazer à existência o que declaramos com a nossa boca. Uma vez que a fé é uma confissão. Um cara que foi o porta-voz dessa confissão positiva, o cara que popularizou a confissão positiva, foi um cara, né, um americano chamado Kenneth Hagin. Já ouviu falar do Kenneth Hagin? No Brasil, ele é muito famoso, as pessoas gostam dele. Então, o Kenneth Hagin trouxe essa ideia da confissão positiva. O que é a confissão positiva? Então, é aquela coisa de você transformar a realidade através de você confessar. Então, você vai mentalizando algo, e eu sei que alguns estão me olhando com uma cara, mas isso aí não é fé? Isso aí não é Bíblia? Não é para fazer isso? Calma. Então, você vai pensando em algo, você vai confessando. Eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou enriquecer, eu vou passar nessa prova. E você vai confessando com a sua mente, confissão positiva. Então, as pessoas que pensam a confissão positiva, sem saber que isso existe, sem saber que o Kenneth Hagin popularizou isso, as pessoas que têm essa ideia da confissão positiva, por exemplo, você chega do lado delas e fala assim, nossa, minha vida tá uma droga. A pessoa fala, ai, não fala isso! Aí você olha para ela assim, tá, mas por quê? Não, você acabou de falar. Você falou que tua vida tá uma droga, agora que a tua vida vai estar uma droga, porque a palavra tem poder. Mas será que a palavra tem poder nesse sentido, meus irmãos? E se a vida da pessoa tá uma droga mesmo? E ela só tá falando que a vida dela tá uma droga? Vai ficar pior porque ela disse que tá uma droga? Então, nós vamos entender que o que a Bíblia diz que a palavra tem poder não é no sentido mágico. A palavra tem poder. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Paraná Clube, campeão da Libertadores. Então você começa a falar um monte de coisa e achando que você falar um monte de coisa, as coisas vão acontecer. Já vou dar spoiler lá da frente. Isso é outra religião. Isso é uma religião chamada animismo. Que você movimenta as coisas na Terra para mover um xamã, alguma coisa transcendental que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, se você tem essa coisa de, ai, cuidado com o que você fala, você falou, não é isso que a Bíblia diz sobre a palavra tem poder, tá?
Não. Curto e grosso. Não atrai. Porque a palavra não tem. A irmã perguntou assim: se a gente falar coisa ruim, atrai coisa ruim? Essa é a teologia do Kenneth Hagin. E o que você fala, você vai atrair. Qual que é a pessoa da Bíblia que tem poder de transformar realidades através da sua palavra? Deus. Lembra do Aslan? Que ele canta e o mundo aparece? Quem que fala e simplesmente as coisas acontecem? Só um minutinho. Deus. Então, PH, eu vou falar coisa ruim? Calma, eu já vou explicar essa coisa de você falar coisa ruim ou não. Mas nesse sentido de você falar coisa ruim e de tanto você falar, você atrair, não. Isso não é Bíblia, Evangelho. Isso é outra religião. Só que isso entrou tão no nosso meio, a confissão positiva entrou tanto no meio evangélico, que isso é o normal evangélico. Então, se você falou alguma coisa perto de um cliente que é uma coisa ruim, e às vezes, como eu falei, às vezes você está passando por essa coisa ruim, eu falei, então para de falar isso. Mentaliza coisa boa, irmã. Vamos falar de coisa boa. Como se você fosse um mágico das palavras e você fosse falando e as coisas vão acontecendo. Pum, bum, bum. Você vai falando, nossa, agora minha barbearia vai prosperar. E essa palavra que você falou assim, ó, prosperar. Algo mágico pega essas palavras e a barbearia começa a prosperar. Diferente da oração. A oração você fala, Deus, prospera minha barbearia, pai. Isso é uma palavra positiva. Você orar e falar, Senhor, faz isso, Deus, faz isso, cura aquela pessoa. Oração é uma coisa. Agora, lançar palavras e o poder está na palavra. A palavra é criadora. Qual o versículo, irmão, que diz que a palavra é criadora? Mas está tão óbvio no meio cristão que todo mundo acha que é. Fala, irmã Dica, desculpa, esqueci de você. Tinha os copos do arroz lá, né? Aham. Pra gente fazer essa experiência em casa. Eu fiz. Uhum. Assim, eram 3 copos de arroz. Uhum. Assim, ou tudo, tanto faz. Certo. Aí você colocava palavras tipo amor, outro rejeição. Uhum. Não fez nada. Então, assim, ela falava assim que era pra gente falar com o alimento. Aham. Acho que era assim, você tá bonito. Palavras positivas. Falar a palavra positiva pro... Então, assim, os 3 fortes que não apodreceram, que não engolorou, foi que eu falava palavras positivas. Uhum. E a experiência, ela realmente acontece, porque eu fiz isso e eu vi os arroz Boa. intacto. Vamos lá. A irmã deu um exemplo aqui. Experiência. A irmã colocou uns arrozes lá, né? Uns arroz. 3 potes de arroz. Para um ela falava palavras positivas, para o outro não falava nada. Não falava nada. O outro xingava, arroz, seu filho de uma mãe, seu vagabundo. Então, e aí aconteceu que o arroz que ela falava a palavra positiva prosperou. Vamos usar a linguagem, tá? Isso pode acontecer, sim ou não? Sim. Deus quis que isso acontecesse? Vamos pensar, vamos mudar a experiência. Eu posso passar aqui na frente dessa casa, tem um mendigo dormindo. Todo dia eu passo assim, Deus, mendigo, você vai prosperar. Você vai prosperar. Você vai prosperar. E deu que esse mendigo prosperou. Como que eu sei que esse mendigo prosperou pelo que eu falei? Da onde que vem? Da onde que a gente tira a nossa teologia? Da Bíblia. Se a gente pegar da experiência, isso pode ter acontecido? Pode. Mas foi porque você falou? Não sei. Mas eu digo, não foi. Por quê? Porque a Bíblia em nenhum momento diz isso. Isso pode ser que fazer esse teste com mais 10 mil pessoas, o arroz não aconteça. Mas por que aconteceu com você, e porque as pessoas pregam isso, e pior, pregam isso na igreja, faz você acreditar que você ficar falando palavras positivas, realidades vão mudar. Irmãos, é uma linha muito fina você ter uma vida de oração e você orar bênçãos, orar que você quer que o teu negócio prospere, que a tua família prospere, você quer que as pessoas sejam abençoadas, do que você dizer palavras e o simples ato de dizer, a coisa acontece. É isso que eu estou querendo dizer. Não é assim que funciona.
E é isso que a confissão positiva prega. E é isso que, por exemplo, os coaches por aí pregam. Porque eles vão dizer, vai, faça isso. Aí faz aquelas reuniões de coach. E fica o cara gritando, eu sou vencedor, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. E aí você fica ouvindo, 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 e por você ouvir aquilo, você acha que vai mudar a tua vida. Você vai continuar um derrotado que fica falando que é vencedor e não vai mudar nada da tua vida. Enquanto o Espírito Santo não trabalhar na tua vida, enquanto você não se arrepender de seus pecados, e aí você pode falar assim, ah, mas eu tô vendo os coaches prosperar. O cara começava a falar isso e ele ficou rico. Mas primeiro, quem disse que prosperidade é bênção? Que você ser rico é bom? Se o próprio Jesus falou que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Outra coisa, a gente nunca pode julgar algo pela nossa experiência. Ah, porque deu certo, eu fiz e deu certo. Tá, mas então vou acender uma vela. Se eu fazer uma macumba, o cara for curado na macumba, pô, macumba então valeu. Então, cuidado com as experiências. Sempre vá para a Bíblia. O que nós estávamos macetando a teologia da libertação? Lembra, há um tempo atrás? Porque eles partiam da onde? Da experiência para depois ir para a Bíblia. A teologia da prosperidade faz a mesma coisa. Ah, não, porque eu dei 7 voltas, eu fui na Universal e eu recebi. Pode ser até o demônio que te deu. Só para você ficar dando mais 7 voltas lá. Então, a primeira foi Hegel, né? Então, aqui as experiências dele, aqui eu não vou ler, é muito grande, eu coloquei. Mas o Kennedy Hagin, o que que é? Ele baseava muito na sua vida em várias experiências. Então, tem a história dele que ele foi levado ao inferno, que ele viu muita coisa, visões que ele tinha, então ele tinha muita visão. Eu li um livro uma vez chamado... Tudo certo aí? Ah, não, eu pensei que vocês iam querer falar uma coisa. Eu li um livro uma vez chamado Divina Revelação do Inferno. Não sei se você já viu esse livro aí. Quando eu li, eu achei o máximo. Falei, nossa, uma mulher que teve um sonho, foi pro inferno, e ela descia alguns círculos no inferno lá. Só que depois eu fui ler a Divina Comédia, né? Eu falei, nossa, olha só, acho que ela leu Divina Comédia. Então, irmãos, você se basear em experiência de gente que foi pro inferno, e o cara tomou 50 tiros, e fez isso, e não sei o quê. Você precisa ir para a palavra, né? E o Kenneth Hagin, ele tem várias experiências dessa, né? Muita da teologia ele se apoia nessa experiência. Tem uma outra experiência aqui, essa é uma visão que ele teve, e eu quero... Bom, eu não vou ler essa visão porque é muito grande, mas basicamente ele estava vendo um demônio ali, um bicho apareceu para ele, tal, e ele querendo que esse demônio saísse, e não saía, não saía. E aí o que acontece? No final da história, ele diz assim, que Deus estava ali o tempo todo, mesmo enquanto o demônio estava ali, e Deus estava vendo o tempo todo. E ele fala assim, o Senhor sabia exatamente o que se passava na minha mente, o que eu estava pensando, né? O Kenneth Hagin fala. E por que Deus não fez nada? Por que permitiu isso, né? O demônio aparecer para ele. Jesus olhou para o Kenneth Hagin e disse assim, se você não tivesse tomado a atitude a respeito, eu não podia fazer nada. E aí o Kenneth Hagin pensa, né? Fiquei pasmo. Respondi, Senhor, eu acho que não ouvi direito. O que o senhor disse é que não o faria. Não foi? Ele respondeu, não. Se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu também não responderia para fazer. E aí ele repete 4 vezes o negócio lá dele da história, depois eu vou mandar para vocês. E Jesus disse para ele, não, eu não disse que não faria, disse que não poderia fazê-lo. Então, basicamente, Kenneth Hagin está dizendo o seguinte, algumas coisas Deus só faz se a gente pedir, se a gente mentalizar, se a gente colocar confissão positiva. Se a gente não fazer isso, Deus não faz. Porque Deus depende que a gente fale, que a gente diga, que a gente expresse, que a gente mentalize para as coisas acontecer. Tá? Então, qual que é o primeiro problema do Kenneth Haganismo, né? Da ideia do Kenneth Hagin? É porque a Bíblia em nenhum momento diz que você falar palavras por falar, as coisas vão acontecer. Mas a Bíblia fala que a palavra tem poder. Sim, a palavra é intencional. Vamos dar um exemplo. Você tem um filho em casa e você fica o tempo todo, ô seu burro, ô seu idiota, ô seu animal, ô você não vai ser nada na vida. Ô.
Essa palavra tem poder? Sim, não no sentido do Kenneth Hagin, que as palavras moveram ambientes espiritual, mitológico, místico, transcendental e transformaram o teu filho num burro idiota. E aí o que acontece? O que a palavra tem poder? É de tanto você falar isso, o teu filho ficou ouvindo, e nas situações do dia a dia dele, ele lembrou e falou, cara, eu sou um idiota mesmo, cara. Né? Não é porque a palavra mudou uma realidade dele, magicamente falando. É porque de tanto ele ouviu o negócio, ele acreditou. Entendeu? É nesse sentido que a palavra tem poder na Bíblia. É no sentido da oração. Mateus 7 fala, pede e recebe, busque e encontre. Então, a palavra tem poder no sentido de você, Senhor, eu oro por isso, eu oro por essa cura, eu oro por isso aqui. Não simplesmente você falar 10 vezes, né? Tá curado, tá curado, tá curado. E o poder da palavra tá curado, né? O senhor Catarina, né? Tá curado, né? Não é essa. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Porque é uma linha muito fina. Então você pode sair daqui e vai falar, não, então eu só vou falar palavrão agora, porque a palavra não tem poder mesmo. Aham. Aham. Então, isso. Então, às vezes o cara fala assim, a minha vida é uma droga, eu nasci pra sofrer. Não que a palavra dele tá transformando a vida dele. Mas o que acontece é que de tanto ele falar isso, ele acaba acreditando. Entendeu? Normal. Você anda com um monte de pessoa que acredita numa coisa, você vai acreditar com elas. Tranquilo, normal. É uma coisa natural da vida, não é uma coisa mágica, tá? Então pare com esse negócio de tipo assim, a pessoa, não preciso falar, eu falei aqui, então o cara vai lá, né? Aí já entra as palavras que a pessoa tem outro significado. Então o cara inventa o significado, não, porque Hakuna Matata quer dizer mate tua família. Aí o cara que falou um dia Hakuna Matata, meu Deus, eu preciso quebrar no mundo espiritual essa palavra que eu falei 2 anos atrás, porque ela virou uma chave espiritual lá. Meu irmão, você não precisa quebrar nada. Se uma vez que Cristo entrou na tua vida, tudo que você fez para trás já está quebrado, já está na cruz, já foi. Não tem esse negócio de, mas vai que você falou um negócio sem querer. Falei sem querer, melhor ainda, foi sem querer. E aí não tem poder, você já está falando, é sem querer. A palavra que tem poder é a palavra que você quer falar. A intencional, tá? Então, alguns nomes conhecidos no Brasil que pregam, e aqui eu não fique bravo comigo, mas vão para essa linha, eles são pessoas piedosas, inclusive um deles é pastor da maior igreja do mundo, que é o Pon Yong-Shu, outro é o Benny Hinn, outra mulher é a Valnice Milhones, mas são pessoas que também bebem um pouquinho da teologia positiva, né, da confissão positiva, tá? Então, confissão positiva à luz da Bíblia. Uma das afirmações mais contundentes dessa corrente é que o cristão deve ser próspero financeiramente e sempre ser livre de qualquer enfermidade. Quando isso não acontece, é porque ele deve estar vivendo em pecado ou porque não tem fé. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, qual que é a ideia da confissão positiva? Não é só na vida financeira, mas é, por exemplo, na saúde. Então, já que você fica confissando, você vai ser uma pessoa saudável, você vai ser uma pessoa e não sei o quê, e ele fica falando o tempo todo, mentalizando e tal. Você vai ser magro, você vai ser trincado o abdômen, né? Você vai ter 41 de bíceps, nem sei como é que faz essa conta do. Você vai ser não sei o quê, não sei o quê. E ele vai mentalizando. E ele acha que se você ficar doente, é porque você não. Em algum momento você falou, nossa, eu devo estar doente. Aí, ó, viu? Passou um anjo e disse amém na hora, né? Aí você ficou doente. Se você não te... Já ouviram isso, gente? É tudo coisa que eu já ouvi, tá? Você falou isso aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Porque eu meti o pé na calha, tive que dar 3 pontos. Que um dia lá em casa eu falei, essa calha não presta. Daí um dia eu fui lá e bati o pé na calha por causa dessa palavra. Aí o cara entra num negócio. Então, por exemplo, lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles eram fiéis, sim ou não? Por eles serem fiéis, o que aconteceu com eles? Foram jogados na fornalha. E aí eles têm uma declaração positiva na oração deles. Cadê? Não coloquei aqui? Não coloquei. Então vamos.
abrir aí em Daniel 3, bem rapidinho. Daniel 3. Olha só que interessante. A confissão positiva deles. 7, quando ouviram o som da trombeta, flauta, harpa. Baixou o decreto. É o 12. Peraí, tô procurando o versículo. 3:15. 3:19. E mesmo que ele não nos. Aqui, ó, vamos lá. 3:16. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará do fogo e da fornalha ardente e das suas mãos, ó rei. Confissão positiva, sim ou não? Confissão positiva. Não, se o nosso Deus quiser, ele vai nos livrar. Ou seja, um papo otimista, né? Ele vai, claro que se fosse nos dias de hoje, a confissão seria muito melhor. Pô, nós não cairemos na fornalha, porque nós somos dizimistas fiéis, porque nós falamos aqui, não vamos cair na fornalha, não vamos cair. E a palavra conectou uma chave espiritual e nós não vamos cair na fornalha. Se eles tivessem ouvido Kenneth Hagin, falaria isso. Mas depois vem uma confissão negativa, porque é o que eles dizem no 18. E mesmo que ele não nos livre, ou seja, tem a possibilidade de nós virar churrasquinho. Fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam prontos para quê? Se Deus livrar, se nós queimar. Então, confissão positiva. É bênção se Deus não livrar. Tem aquela música, né? Se Deus fizer, ele é... Essa música é bíblica 100%. Se não fizer. Não, daí você aqui não tem fé. Na confissão positiva. Mas a irmã que vem na EBD sabe que se ele não fizer, ele é Deus também. Tá? Então você tem vários exemplos na Bíblia. Mateus 9, 17 ao 27 fala de um pai que tinha um filho jovem, né, que possuía um espírito imundo. E a Bíblia fala, depois de ele ouvir a súplica para que curasse seu filho, Jesus disse, Jesus lhe disse, se podes, né? Porque ele está perguntando assim, ó, mas Senhor, você pode me curar? E ele diz, se podes, tudo é possível ao que crê. E ao que respondeu com lágrimas o pai do menino, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Isso é confissão positiva? Não. Isso vamos usar o nome, confissão negativa. Deus falou assim, ó, o cara chega para Jesus com o filho endemoniado, fala assim, ó, Jesus, meu filho está endemoniado. E aí Jesus, você pode curar o meu filho? E aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, se eu posso? Tudo é possível ao que crê, meu irmão. E ele responde chorando, eu creio, confissão positiva, eu creio, mas depois, ajuda a minha falta de fé. Eu creio, mas mais ou menos. Mais ou menos, eu creio, mas assim. E Jesus cura o menino. Então, você vê na Bíblia diversos momentos de homens de Deus tomando paulada da vida, sem fé nenhuma, falando assim, eu não tenho fé, eu não sei, eu tô sozinho. Lembra de Elias na caverna? Pô, eu tô sozinho aqui, eu tô com risco de vida, eu vou morrer. Jezabel quer me pegar, o bicho tá pegando aqui. E aí o profeta fala assim, ó, meu Deus, mas a gente tem mais um monte aí de gente fiel que está reservado, você não é o último da caverna aí que vai sobreviver. Calma. Então você vê diversos textos na Bíblia dizendo contra essa confissão positiva de que tudo vai dar certo, e você vai vencer, e você vai prosperar, e você vai ficar rico, né? O apóstolo Paulo nem sempre pensava positivamente, chegou a afirmar certa vez que era o maior dos pecadores. Há vários outros exemplos na Bíblia que demonstram a operação de Deus não depende da confissão positiva dos seus filhos, do mérito dos seus filhos. Se Deus fosse depender das nossas fórmulas corretas e palavras precisas para operar, ele não operaria nada. Já pensou, irmão, se Deus só fizesse aquilo que você fala? E aí? Todo-Poderoso, vai que Deus começa a falar assim para todo mundo. O mundo vira, exato, o filme Todo-Poderoso, né?
Ele só vai no computador lá e coloca assim, né? Ah, cara, se Deus respondesse todas as nossas orações, né? Eu nem casado tava com a Gisele. Antes da Gisele eu tinha orado por umas outras lá. Falei, meu, ainda bem que Deus ouviu minha oração. Que Deus deu uma mulher maravilhosa, perfeita. Tomara que ela esteja aqui vendo, né? Depois veja a gravação aí, por favor, no minuto tal aqui. Mas assim, é bênção, né? A mulher é abençoada. Me perdi. Mas se Deus fez tudo aquilo que a gente fala, meu irmão, misericórdia. Então não é assim, a gente fala, acontece, não. Deus, ele é maravilhoso, porque ele olha para nossas orações e fala assim, não, vou até fingir que eu nem ouvi isso aqui, porque ele não sabe o que ele está falando. É, e, e acontece o quê? Que um cara da Bíblia, o maior de todos, um dia não fez uma confissão positiva. Quando ele sim, fala e as coisas acontecem. E um dia ele fala assim, Senhor, será que tem como afastar esse cálice que eu estou sofrendo? Ao ponto de suar sangue, de chorar, ao ponto de ficar triste. Então, se esse cara, que ele sim fala e acontece, não usou da confissão positiva, não é a gente, pecadores, totalmente depravados. Se não fosse a graça de Cristo, a gente estava todo mundo se matando, se arrebentando, mentindo, roubando, destruindo tudo. Mas graças ao Espírito Santo que nos alcançou, nos deu uma nova natureza, a nossa confissão positiva não é nesse estilo mágico, é no estilo da oração. E Senhor, faz eu pecar menos. Senhor, me ajuda a pagar essa conta. Você pode pedir, irmãos, e a Bíblia manda você pedir. Pede, recebe, busca e encontra, bata na porta, ela vai abrir. Mas não é mágica, não é palavras soltas, não é papo de coach. A palavra que tem poder na Bíblia é uma palavra intencional, falada, é evangelizar, é declarar. Quer declarar algo? Declara versículo. Declara a palavra de Deus falando o texto bíblico em voz alta. E até isso não é poder mágico. Isso é para o teu coração entender, para a tua mente entender e você crer nesse texto. Porque também não tem esse versículo mágico. Senhor é meu pastor, nada faltará. Senhor é meu pastor, nada faltará. Senhor é meu pastor, nada... Você vai falando, achando que até você falar versículos... Ai, o ambiente deu uma paz aqui quando eu coloquei ali na parede o versículo. Não. O ambiente fica em paz quando você crê no versículo. E às vezes é bom você ficar repetindo o versículo para que você decore e creia. Não porque o fato de você falar o versículo tem alguma mágica. Eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, mas é porque as pessoas por aí pregam muito isso. De você falar e acontecer porque você falou. E não é assim. Nem as coisas boas, nem a coisa ruim. Então talvez estou tirando um peso das tuas costas. Você deve falar, nossa, já falei tanta caca na minha vida que se isso tiver poder, meu Deus do céu, até limpar tudo. E fica tranquilo, irmão. Uma vez que você converteu, não precisa fazer campanha, não precisa fazer não sei o quê. Cristo entrou na tua vida daqui para frente. Tava falando com os irmãos quando a gente tava falando sobre divórcio, novo casamento, e eles estavam na dúvida, pô, mas isso aqui, irmão, é daqui para frente. Você converteu, você conheceu a verdade. Agora vai, não peques mais. Igual a mulher samaritana. Teve 5 maridos que ela tinha não era dela, mas a hora que ela encontrou com Jesus, meu, reset geral. Agora é daqui para frente. Agora é daqui para frente. Então esquece a história de quebra, tem que quebrar, tem que voltar, tem que fazer regressão, volta lá na barriga lá, olha lá na barriga você ouviu isso. Balela. Balela, mentira para tomar teu dinheiro. Essa é a verdade. Tá, vamos lá. Já ouviram falar da palavra logos e rema? Essa é top. Já ouviram pregadores usando isso? Sim ou não? Pô, PH, isso aí foi uma palavra rema na minha vida. O que acontece? Essa confissão positiva ficou muito famosa com essa questão da diferença da palavra logos e palavra rema. Então, os pregadores da confissão positiva, eles fazem o seguinte. Eles fazem uma distinção entre essas palavras do grego, a palavra logos e a palavra rema. Essas duas palavras significam palavra. Tá? Bugou, né? Tá, logos e rema.
Só que o que os pregadores da confissão positiva pregam? Que rema seria como se fosse uma palavra espiritual, uma palavra que move ambientes, Direção. de direção. Então, tipo, cara, isso é uma palavra rema. Não é uma palavra série B aqui, né? Logos. É uma palavra que... Então o cara chega pra você e fala assim, ó, tem uma palavra rema pra tua vida. Isso aí, pá. Aí o negócio é mais forte. Só tem um problema. Pode falar. Ah, não. Só tem um problema. Pensei que você tinha uma palavra rema pra minha vida. Só que... E aí o autor aqui, né, o Paulo Romero, ele diz uma coisa engraçada, interessante. Só que há pouca diferença entre os dois termos. Seria como a gente falasse a palavra enorme e a palavra imenso. Entendeu? São sinônimos para a mesma coisa. E o Michael Horton esclarece o seguinte: os ensinadores da fé inventaram uma falsa distinção do significado entre as duas palavras gregas. Rema, dizem eles, é a palavra que os crentes usam para decretar. Já ouviu essa, irmão? Decreta isso aí na tua vida. Decreta que as coisas vão mudar. Spoiler, você não tem esse poder de decretar nada. Mas como assim? Não tem. O máximo que você pode fazer, então, é orar. Pedir para que Deus, o Espírito Santo, faça algo na tua vida. Mas você não decreta nada. Eu decreto. Eu tomo posse. Né? E daí tem que dar aquela... Eu declaro, nesse sentido de... Agora, você declarar como oração, opa, aí vamos declarar junto. Me chame para essa festa, né? Agora, festa do decreto, de decretar, festa estranha de gente esquisita, não me chame, né? Então, agora a festa de nós vamos orar, vamos proclamar um negócio, nós vamos dizer São José do Senhor Jesus, como oração, opa, tô dentro. Agora, por causa do meu decreto, porque eu falei, quantos decretos já teve, irmãos? Que a corrupção no Brasil vai acabar. Então, junta lá. Nada contra o Descende, mas já aconteceu no Descende um decreto, que a corrupção vai acabar. Decreto que Jesus vai voltar em tal ano. Decreto, que não muda nada. Por quê? Porque eles leram lá, acho que a palavra rema, ela tem o poder de decretar, trazer prosperidade, cura, fazer outra dimensão. É uma espécie de abracadabra. E depois vem o logos, a palavra de revelação, né? Tem mais ligado com revelação, uma palavra mística, direto de Deus, falas iniciados. Resumindo a história, as duas palavras são sinônimos no grego. Então, quando você vai ler a Bíblia, às vezes Paulo usa rema, às vezes Paulo usa logos, e não tem diferença nenhuma nas palavras. É a mesma coisa do ágape, do filéu. Então, às vezes o cara usa ágape, às vezes o cara usa filéu, às vezes... Só o eros que é um pouquinho diferente, mas o ágape e o filéu são duas palavras gregas para amor, e aí o cara fala, não, ágape é o amor de não sei o quê, o filéu é o amor, mas você vai ver, eles usam o tempo todo, ficam usando as palavras, uma hora usa o ágape para fazer um sentido, outra hora usa o filéu para fazer o mesmo sentido do ágape. Então, cara, sabe o que é o pior do que uma pessoa que não entende grego? É a pessoa que acha que entende. Porque eu não entendo, daí eu falo assim, cara, eu não entendo grego. Aí quando eu quero falar alguma coisa do grego, o que eu faço? Eu vou para alguém que entende um comentário, vejo o que ele falou e falo para vocês, ó, é o Michael Horton que está falando, não é o PH. É o cara que está 30 anos estudando. Agora, o pior é o cara que vai lá no software e fala, Logos diz isso, Rema diz isso, então eu vou pegar isso. Cara, não vão para esse caminho, meus irmãos. Então, muita da confissão positiva veio dessa palavra, e tem também, para a gente ir indo para o final aqui, né? Acho que não vou conseguir terminar. É o Evangelho da Saúde Perfeita. O que é o Evangelho da Saúde Perfeita? É o Isaías 53:4, que diz que ele certamente levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tem alguém que está doente aqui? No meio de nós? Tem alguém que está doente aí em casa? Noemi? Noemi, está doente? Então você tem fé. Tô Kenneth Reguiano aqui, né? Reguiando. Por quê? Eu não tô nesse nível ainda. Não me acharam ainda. Então, olha só. A pessoa da teologia da prosperidade ia olhar para Noemi e vai falar, Noemi, você não tem fé.
Porque Jesus levou sobre si todas as enfermidades. E ainda tem que usar todas as enfermidades, irmãos, né? Todas as enfermidades foram levadas. E como que a Noemi está doente? Será que a Bíblia errou? Sim ou não? A Bíblia erra? Não. Então, se a Bíblia não errou e a Noemi está doente e a Bíblia diz que a cura é para todos, porque Jesus levou todas as enfermidades, então ela não tem fé, é isso que eles dizem. Mas eles não perceberam uma terceira resposta, que pode ser você está interpretando o livro errado. E quando a Bíblia diz que Jesus levou todas as enfermidades, diz que existe uma coisa chamada já e ainda não, que é o reino agora e o reino que há de vir. O reino que é agora, Deus pode curar, sim ou não, de acordo com a sua vontade. Mas no reino que há de vir, Deus vai curar todos, não vai ter enfermidade. Então esse versículo está falando de uma realidade que sim, a Noemi pode experimentar agora, a gente pode orar por ela agora, e ela ser curada agora, no nome de Jesus, eu creio nisso. Mas pode ser que Jesus não cure, e não é falta de fé, é simplesmente que esse versículo trata de uma visão total da história. Que um dia que ele voltar, não vai ter enfermidade e não vai ter morte também. Eu pergunto para essas pessoas da teologia da prosperidade, que é a teologia da confissão positiva voltada mais ao dinheiro. Se não tem enfermidade, por que tem morte? Porque quando Jesus voltar, não vai ter morte também. Então, se não pode ter enfermidade, não pode ter morte. Por que as pessoas estão morrendo? Então, não faz sentido. É uma leitura errada da Bíblia. Então, trazendo para a teologia da prosperidade, o que a confissão positiva faz? Ela faz o seguinte: se você quer ser rico, você tem que falar. Você tem que declarar, decretar. Você tem que lançar palavras remas no ambiente para que algum anjo passe e diga amém e você fique rico. E você tem que falar, você tem que declarar, e você tem que não sei o quê. Então, por exemplo, esse livro eu li, tá? Não me falaram, mas eu li faz muitos anos. Chega, às vezes, algumas coisas que bem complicadas. Por exemplo, o Pon Young-Shu, no seu livro A Quarta Dimensão, ele diz que existe uma quarta dimensão que você tem que fazer o quê? Você tem que ser específico com Deus. Então ele conta que ele queria uma bicicleta e Deus não deu uma bicicleta para ele. E ele falou, por que você não deu uma bicicleta, Deus? É porque você não falou a cor, você não falou o modelo. Como é que eu ia saber? Né? Tá achando que eu sou Deus? Tá achando que eu sou onisciente? Né? Tá achando que eu conheço os corações de todo mundo? PH, quem é você para falar do Pon Young-Shu? Eu sou nada. O cara é pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Mas nesse ponto, ele tá viajando na maionese. Porque você tem que fazer uma confissão positiva. Deus, eu quero isso, aquilo. E Deus fala, agora eu vou te dar. Agora que você foi. E não é isso. Então, a pessoa pega essa coisa da confissão positiva e traz para a prosperidade. E aí o crente ele tem que ser rico, ele não pode ter doença. Conhece algum crente que morreu de câncer, irmão? Vários. Conhece algum crente que foi curado do câncer? Vários. O que foi curado tinha fé e o que não foi não tinha? Óbvio que não. Isso é uma doutrina de demônios. Mas na teologia da prosperidade, é o que eles pregam. Você é pobre? Você não tem dinheiro para pagar suas contas? Está te faltando fé. Está te faltando oração. Você está com depressão? Falta de Deus. Tudo e qualquer coisa, desgraça que acontece na tua vida, é porque você fez alguma coisa. E isso é o que, irmãos? Isso não é evangelho. Isso é o quê? Isso é animismo. O que é animismo? É a palavra ânima. As religiões animistas, eu fiz um teste. Eu falei assim, o ChatGPT, qual religião que você faz alguma coisa aqui na Terra, eu movimento o mundo espiritual. Aí ele deu lá várias. Xamanismo, animismo, várias religiões. E a última, sabe o que ele colocou?
Teologia da prosperidade. É a única vertente do cristianismo que acredita que você fazer alguma coisinha aqui na Terra vai mover algo no reino espiritual. E eu digo para vocês, irmãos, para a gente fechar, qual que é a única coisa na Terra que você faz que pode mover o mundo espiritual? Só tem uma. Quem acerta? Vamos ver, deixa eu até olhar aqui o chat. Agora estou liberto dos slides. Vamos lá. Sim ou não? Qual que é a palavra? Oração. A única coisa que movimenta o mundo espiritual é a oração. Oração, meus irmãos. Não existe, é outra religião você fazer alguma coisinha aqui, ó. Vou fazer fazer uma coisinha aqui. Vou dar um spoiler, eu queria falar, né? Vou fazer um ato aqui. E esse ato aqui vai movimentar algo no mundo espiritual. Vou passar pela porta aqui, eu vou fazer um portal aqui, eu vou. Ah, agora aqui vai mudar a minha vida. Vou, cara, fazer alguma coisa aqui que Deus vai estar lá assim, de repente você fez um negócio. Ah, não, agora eu vou ter que abençoar esse cara, porque olha o que ele fez. E, literalmente ele está movendo a minha mão para fazer algo através de uma coisa que ele fez lá na Terra. Isso é outra religião. Isso talvez dê certo lá na macumba, né? Então o cara vai lá, faz um despacho, faz um negócio lá, e aí a entidade vai lá e fala, oh, agora sim, agora a gente fez uma troca. No evangelho não é assim. No evangelho a única coisa, você já começa ganhando, não tinha nada para oferecer, e aí você ganha uma coisa, que é a salvação. Você estava morto, estava perdido, você ganhou um negócio. E aí depois que você ganhou essa coisa, você não faz mais nada que você movimenta a mão de Deus. A única coisa que você pode fazer é orar. E aí sim, a oração tem poder de movimentar realidades. Tem poder de Deus olhar para você e falar assim, olha, você perseverou tanto em oração que eu vou te abençoar. Tem coisas, eu creio que Deus só faz se nós orarmos. Se a gente não orar, eu creio pelo menos isso, que Deus não vai fazer. Deus deixou certas coisas no mundo decretadas para acontecer e certas coisas ele colocou na condição da oração. O próprio John Piper, calvinista master, acredita na predestinação de tudo, ele fala assim, cara, Deus deixou o controle do mundo com os homens através da oração. Coisas vão acontecer porque a gente ora. Então, é a única maneira, irmão. Não é você falando palavras ao vento, não é você... Então, a teologia da prosperidade, qual que é o problema dela? É achar que a prosperidade é o quê? Dinheiro, saúde, alegria 100%. Não, eu estou sempre alegre. O cristão não pode ficar triste por um momento. Pensamentos ali quase que depressivos, ou até depressivos. O cara olha e fala assim, poxa, eu estou passando por um momento de uma depressão na minha vida, uma tristeza. Orar mais, tem que ter fé. Não, às vezes você está passando por isso, você precisa de uma outra ajuda, você precisa de um irmão, você precisa de algo, você precisa às vezes de uma coisa financeira, às vezes você não tem dinheiro nem para comer. E é porque você não é um cristão, que você não teve fé? Não. É simplesmente porque as circunstâncias da vida fez você ficar assim. Então o que você precisa fazer? Orar, pedir ajuda para os irmãos, não ir para a linha da confissão positiva. Então o que é a teologia da prosperidade? É a confissão positiva elevado para bênçãos financeiras. Essa questão que eles falam de atração de energia, Perfeito, irmão. Eu queria muito que alguém falasse isso. Essa questão de lei da atração, energia, isso aí nós vamos para um outro, que a confissão positiva, ela dá à luz a teologia da prosperidade, e a teologia da prosperidade dá à luz a teologia coach, que é essa coisa da lei da atração. Você como é que é? A soma dos amigos que você anda. Tem aquelas frases coach, né? A soma dos amigos que você anda vai ser você. Me ajudem aí com mais frases coach. A lei da atração. Então, Ou a realidade que você
igreja existe, só precisa acessar esse. Só precisa acessar essa realidade, só precisa atrair essa realidade para você. O que você declara, o que você fala, tudo humanismo, não tem nada a ver com Bíblia. Porque, gente, olha para os apóstolos. Como que eles viveram, meus irmãos? O que eles atraíram? Um atraiu o crucificado de ponta-cabeça, outro crucificado em X, outro atravessaram uma lança nele, outro foi espancado até a morte, João Batista arrancaram a cabeça dele. É uma desgraça esse evangelho misturado com coach, meus irmãos. É uma desgraça. Tem muita gente indo para o inferno, rica, cheia de dinheiro, cheio de iPhone, cheio de prosperidade, cheio de roupa nova, lindo, maravilhoso, indo direto para o inferno. Por quê? Porque acha que se tá tudo bem, tô com saúde, tô não sei o quê, e aí pega a lei da atração e aí mistura essas coisas, joga uma pitadinha de uns versículos em cima. E pra gente fechar, eu quero ler Filipenses. O pessoal tá louco no chat, que daqui a pouco eu vou ler, mas só depois que desligar a webcam. Deixa eu só ler um texto com vocês, Filipenses. Quantos conhecem aquele texto, né? Tudo posso naquele que me... Ah, esse texto. O dia que eu pregar no Universal vai ser esse texto que eu vou pregar. O dia que alguém me convidar lá para pregar. E se eu contar para vocês, eu vou confessar aqui, ó. Vou botar o nome do cara na roda. Juliano, pastor Juliano, me levou a tocar na Mundial uma vez, acreditam? Fiquem com essa bomba. Nós tocamos na Igreja Mundial do Poder de Deus. Foi louco, foi louco. Altas emoções. Olha só o que a palavra diz, Filipenses 4. Primeiro vamos ler só o 13. Filipenses 4,13, frase de para-choque de caminhão, adesivo de carro, capacete. O que diz? Vamos lá, gente. Pra gente comer. Eu sei que vocês estão querendo o cachorro-quente. Estamos 2 semanas esperando esse cachorro-quente. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Aleluia! Né? Tudo posso? Olha só. E aí o cara pega só esse texto. E ele diz assim, ó, eu posso ter uma BMW. Eu posso ter um iPhone. Você que está em casa aí me assistindo, você pode ter sua casa própria, né? Você pode ter o seu relógio de 100 mil reais. Tudo você pode. Só que qual que é o problema? O problema é que o texto não está dizendo isso. Vamos fazer aquilo que PH está ensinando, o João, a galera está falando que faz desde o começo. Volta um texto antes, olha o contexto. Não precisa nem ir muito longe, só volta no 12. O cara só leu 13, né? O 12, 13, calma, não é isso, irmão, também. Não... O 12 diz assim, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fazem bem, associando-se comigo, e aí ele continua o texto. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo tudo posso, até mesmo passar fome, até mesmo ser preso, até mesmo ser espancado, até mesmo ser caluniado, até mesmo ficar depressivo, até mesmo tomar uma paulada na cabeça, até mesmo ser roubado. Exato. É porque se você pegar um versículo separado, e você pode também ter bastante dinheiro naquele que te fortalece. É tudo nele, tá? Então, é isso que Deus nos chama, meus irmãos. Nem uma teologia da libertação, que olha, o pobre, oprimido, aquele que está sofrendo, ele é o foco do evangelho. Precisamos virar a cadeia, né? Precisamos pegar ali, derrubar o opressor, o oprimido. Não é nem isso. E não é nem mesmo aquela teologia de que você falando coisas vai mover a realidade, você vai atrair, você vai ter dinheiro, você vai ser rico, você vai prosperar. E eu sei que às vezes eu falo isso, as pessoas vão dizendo amém, amém, amém. Mas então eu vou dizer, pode ser, irmão, que você fique pobre. Pode ser que você chegue um momento que você não tenha onde dormir.
Pode ser, eu não quero que aconteça, mas pode ser que algum de nós fique muito doente. E aí? E aí que nós amamos a Jesus do mesmo jeito. Vou pegar uma Bíblia aqui, vou ler mais um texto. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas a gente começou um pouquinho atrasado, então rapidinho. Olha só o que Hebreus diz, meus irmãos. Todo mundo lembra dos heróis da fé, sim ou não? Ah, vamos ler Hebreus, heróis da fé. Eu sou Noé, você é quem? Eu sou Abraão, eu sou não sei quem. A gente quer ser só os top, né? E Hebreus começa assim, ó. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício. Fala de Noé, fala de Abraão, fala de Sara, fala de José. Todo mundo quer ser esses. Mas e esses heróis da fé aqui? Vamos lá. O que esses heróis da fé diz aqui? Lá no finalzinho, no versículo 35. Olha só o que diz o Hebreus 11:35. Heróis da fé, você não quer ser heróis da fé? Alguns foram torturados, aleluia. Outros aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram a prova da zombaria, glória a Deus. Açoites, aleluia, Senhor, eu creio. Algemas, recebo, Senhor. Prisões, amém, glória a Deus. Foram apedrejados, aleluia. Cerrados ao meio, glória a Deus. Vai recebendo aí, irmão, quer ser herói da fé? Mortos a fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Oh, Senhor, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha isso, meu irmão. Olha isso. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer confissão positiva, mas a Bíblia fala de heróis da fé que foram cerrados ao meio. Tem heróis da fé, meu irmão, que a gente nunca vai conhecer, que é um pobre, favelado, que às vezes vai morrer sem ninguém nem conhecer ele. É uma senhora lá que teve 10, 15, 20 filhos, lá no sertão, nunca nem viu o que é o YouTube, o que é a internet, sabe Deus quem é Calvino, Armínio, quem é não sei o quê, mas está lá perseverando em oração. Isso, vão ser pobres. Para os pobres, a gente tem o quê? O evangelho. Então, não, cuidado, meu irmão, com papo de coach, cuidado com papo de teologia da prosperidade, cuidado com... O evangelho é puro, irmão, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de mistura. A palavra de Deus é suficiente, nós precisamos do Espírito Santo, de uma vida de oração, de uma igreja como a nossa, que ama Jesus e permanecer fiel. Isso é prosperidade. Vamos ter dinheiro? Amém. O dia que você vai fazer um churrasco, você vai comprar uma picanha e me chamar, glória a Deus. Mas se a gente está comendo picanha e tem um irmão nosso que não tem nem um setinho ali, não tem nem a carne mais barata do mercado, nem um ovo, nem um arroz, não tem nada. Aí eu prefiro que a gente troque a nossa picanha por uma coisa que dê para todo mundo comer junto. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa aula. Senhor, é um desafio, Deus. Perdão, Senhor, se eu falei algo que desagradou a Ti, se eu fiz uma brincadeira que desagradou a Ti. Peço perdão aos meus irmãos, aqueles que vão ver esse vídeo, não foi a intenção. Mas nós precisamos amar a Tua palavra, Deus. Não é nem uma teologia que se vende por ideologias de um lado e nem de outro, Pai. Não é nem algo político, Deus. Muito menos algo que vem de confissões positivas e de coisas que não são bíblicas, Pai. Deus, nós queremos estar na Tua palavra. Nós não queremos misturar coisas, outras religiões no meio do Evangelho, porque quando nós aceitamos isso, nós estamos dizendo que a Bíblia não é suficiente, Pai, e não é verdade. Não é verdade. A Tua palavra é suficiente, a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de teorias mundanas, de teorias terrenas, de teorias políticas. Nós não precisamos de um evangelho coach, do evangelho da prosperidade, muito menos do marxismo.
porque a palavra de Deus é suficiente e ela guia o nosso destino e mostra como nós devemos viver. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a voltar para a palavra de Deus, porque ela é suficiente. E se nós não estamos, se nós misturamos o evangelho, com certeza em algum momento a gente misturou, nós nos arrependemos e dizemos que queremos voltar apenas para a tua palavra. A tua palavra e a tua palavra é suficiente. Através do poder do Espírito Santo ministrando em nossos corações, através de boa teologia, através de irmãos que nos ajudam a entender, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe esses que estão presentes, abençoe aqueles que acompanharam de casa e esses que estão vendo esse vídeo, essa gravação. No nome de Jesus, amém. Amém?